Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal de YouTube. Eu sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, perito judicial, sócio-diretor do Instituto Imersão e da MedSafe Solution. O Instituto Imersão é uma empresa que oferece cursos na área de saúde e segurança do trabalho, ergonomia e muitos outros. E a MedSafe Solution é a empresa de softwares, também para a área de saúde do trabalhador e para a área de ergonomia. Acessem lá os nossos sites para ter acesso aí aos nossos produtos. Hoje nós vamos falar de um aspecto muito comum na atuação do médico do trabalho, na atuação do ergonomista, na atuação também do perito judicial, que é a avaliação de um ambiente de trabalho informatizado. E eu, como perito judicial, tenho visto muitos laudos ergonômicos aí de várias empresas, muita análise ergonômica preliminar de várias empresas, e temos encontrado grandes equívocos que vêm sendo realizados por ergonomistas, principalmente nesta área de saúde de ambiente informatizado. Eu vou mostrar na tela aí para vocês, vai estar aparecendo na tela, as principais fatores ergonômicos que aparecem nesses laudos que nós temos acompanhado. Então vocês podem ver aí uma moça trabalhando, né? Uma foto genérica, e normalmente o que aparece nas análises ergonômicas de ambiente informatizado? Risco postura sentada e risco digitação. E está aí também o risco iluminação. É necessário que os ergonomistas, que os engenheiros de segurança, que os técnicos de segurança entendam o que é um fator ergonômico e o que é um risco ergonômico. Veja bem, fatores ergonômicos, eles estão... É tudo que você encontra dentro do ambiente de trabalho, né? Relacionado ao design, a questão da mesa, as posturas, os equipamentos utilizados, todos esses são fatores ergonômicos. Mas isso não quer dizer que isso é um risco ergonômico. O que é um risco ergonômico? É um fator ergonômico que pode ocasionar danos no trabalhador. Então, voltando aí para o nosso slide, não existe risco de postura sentada e risco de digitação. O que nós encontramos? O risco é postura sentada por longos períodos. O risco é digitação intensiva em teclado. Vocês percebem que mudou completamente, né, a denominação do risco, né? E o que significa postura sentada por longos períodos? Os ensinamentos de ergonomia vão nos informar que não é só o trabalho sentado. O trabalho sentado, na verdade, os antigos estudos lá de Nashinson, eles falavam que o trabalho sentado aumentava a pressão no disco. Mas Witts veio fazendo um trabalho melhor, com uma metodologia mais apropriada. Nessa avaliação do Witts, ele chegou à conclusão que o trabalho... Então, o que eles fizeram? Eles colocavam uma agulhinha lá dentro da vértebra para analisar a pressão do disco. Quando a pessoa estava na postura em pé, eles consideraram como 100%. O Nashinson, quando fez a primeira avaliação da medição, né, da pressão no disco, na medição do Nashinson mostrou que havia um aumento da pressão do disco no trabalho sentado. Mas no estudo de Witts, que é moderno, né, que é melhor do que os estudos de Nashinson, não. Chegou à conclusão que não. O trabalho sentado com a postura um pouco com extensão da coluna diminui a pressão na hernia do disco. Diminui a pressão no disco. Obviamente que o trabalho sentado com flexão vai aumentar a pressão no disco, né? Mas na postura correta não. E os estudos de ergonomia atuais, o que eles vêm falando sobre a questão do que é postura sentada por longo período? Então anota na cadernetinha de vocês aí. São aquelas atividades em que a pessoa é obrigada, ela necessita ficar sentada sem se levantar por mais de 2 horas. Então, por exemplo, o cara é motorista de ônibus e dirige durante 4 horas. Ele não consegue, ele não tem pausas, porque ele não pode parar em posto, etc. e tal. E ele não tem pausas para se levantar. Pessoas que trabalham com grua,
né? Qualquer atividade em que é impossível, é impossível que ele se levante da posição onde ele está. O trabalho em escritórios, ele não proporciona postura sentada em longos períodos. Por quê? Porque a pessoa tem a liberdade de se levantar no momento que ela achar mais adequado. Ela pode levantar para tomar um café, ela vai imprimir a máquina na impressora, ela vai conversar com o seu gerente, né? Então, assim, ela tem a liberdade de se levantar. Então, normalmente o trabalho em terminal de vídeo são raras as atividades em que é obrigado a ficar mais do que 2 horas sentado consecutivos. E o que é digitação intensiva em teclado? São 3 dados que a gente tem que anotar. Então através dos estudos de Kimball, são atividades em que eu preciso fazer a digitação com mais de 200 toques por minuto. Ou mais de 8.000 toques por hora, como era previsto na antiga NR17. Ou então atividades em que a pessoa tem que trabalhar digitando no computador por mais de 6 horas na sua jornada de trabalho. Não é o trabalho na frente do computador por mais de 6 horas, é o trabalho digitando. Então a pessoa está lá, ela começa a digitar, eu ligo o cronômetro. Aí ela começa a digitar, tocou o telefone. Tocou o telefone, ela parou de digitar, eu paro o meu cronômetro, ela vai atender o telefone e assim ela vai fazer diversas atividades no seu dia a dia. Então, ela tem que, da jornada de trabalho, ela tem que ficar mais do que 6 horas digitando. Esses 3 parâmetros, mais de 200 toques por minuto, 8.000 toques por hora, ou mais de 6 horas exclusivas digitando em teclado, é muito raro hoje nós temos esse tipo de atividade. E quais são as doenças que podem estar relacionadas aí com o trabalho em terminal de vídeo? Então, eu separei três dados importantes aí no slide para vocês. As doenças que efetivamente podem acontecer no trabalho em terminal de vídeo são síndrome tensional do pescoço, é uma das doenças. Tenossinovite dos extensores do compartimento. Só fazendo um adendo, muitas pessoas diagnosticadas com síndrome do impacto, né, tendinite de ombro, muitas delas, na verdade, nunca tiveram síndrome do impacto nem tendinite de ombro. Muitas delas, quando você vai fazer o diagnóstico correto, a dor é na região do trapézio e, desta forma, a patologia desse trabalhador seria síndrome tensional do pescoço, que pode estar relacionado com as atividades de digitação, trabalhos em terminal de vídeo. As tenossinovites do quarto compartimento extensor. Então, eu tenho aqui, ó, esse é o quarto compartimento extensor. Então, as atividades de digitação podem levar a uma tendinite nesse local. Quais são atividades que podem levar? Digitação intensiva em teclado, que é o Intensive Keyboard Use, que nós acabamos de falar para vocês. E da mesma maneira, a digitação intensiva em teclado pode levar a famosa, pode agravar, na verdade, a síndrome do carpo nunca é uma doença exclusivamente causada pelo trabalho, mas pode ter uma influência do trabalho em atividade de digitação intensiva, poderão estar relacionadas então com a famosa síndrome do túnel do carpo. E aí eu fiz um adendo que eu achei muito interessante. Quais atividades que podem ocorrer no trabalho de digitação na existência de problemas ergonômicos absurdos? Por que eu estou falando de problema ergonômico absurdo? Por exemplo, síndrome do impacto de ombro pode acontecer? Pode. Quando? Quando eu tenho uma mesa muito alta e a pessoa tem que trabalhar com o braço elevado, abduzido. Quando o mouse vai estar muito distante e a pessoa tem que trabalhar com esse membro, com esse ombro em flexão. Por que é absurdo? Porque isso é fácil de ser resolvido, né? Doenças da coluna cervical. Quando que podem ocorrer doenças da coluna cervical? É a pessoa que está trabalhando e o monitor, em vez de estar colocado à sua frente, está colocado de lado. A pessoa tem que ficar trabalhando com rotação de pescoço. Isso não pode. O monitor tem que estar à frente da pessoa. E doenças lombalgias, né? As dores nas costas, pelo trabalho sentado. Se ela for proibida de se levantar,
ou seja, o trabalho sentado mais do que 2 horas consecutivas, ou ainda se a cadeira é muito ruim. Eu já tive casos em perícia que realmente na perícia judicial nós encontramos cadeiras extremamente inadequadas e que passíveis de causar aí lombalgias, principalmente músculo-ligamentares. Fiz uma observação nesse slide, que está aparecendo para vocês, que não ocorrem trabalhos em digitação. Quais são? A epicondilite lateral, né? A epicondilite lateral, eu preciso de ter trabalho com pronossupinação e realização de força. Não há epicondilite lateral sem força. E nós vemos muitos atestados de colegas dizendo assim, epicondilite lateral, Ler-Dort, nexo com trabalho de digitação. Isso está errado, né? Todos os conhecimentos básicos de ergonomia que nós temos hoje afastam a relação causal de epicondilite lateral com o trabalho de digitação. E o cisto sinovial? O cisto sinovial nunca é ocupacional, nem se estiver fazendo movimento repetitivo de punho, ainda mais se estiver fazendo somente digitação. E que, infelizmente, a gente ainda vê colegas atestando o cisto sinovial como uma doença equivocadamente sendo uma doença ocupacional. Muito bem, vamos ver então uma avaliação que pode ser realizada numa atividade com terminal de vídeo. Vamos aí ao nosso vídeo. Então, estamos mostrando para vocês aí 2 trabalhadores, né? Trabalham com TI. E o que a gente pode observar nesse vídeo aí para vocês? Então, uma cadeira adequada, né? Você observa o pescoço do trabalhador, a cabeça do trabalhador. O que nós temos que analisar de posturas no terminal de vídeo? Então, como que está o pescoço? Se ele está em flexão ou se ele está em extensão ou trabalhando com rotação. Você observa nos 2 trabalhadores que não tem uma flexão maior do que 25 graus. Então, a questão da cabeça está legal. O ombro também. A altura da mesa é adequada, os ombros estão aí em posição neutra, não estão trabalhando em flexão. A cadeira do trabalhador à esquerda é uma cadeira que é muito mais adequada do que o do trabalhador da direita. Entretanto, se você olhar a cadeira, ambas são estofadas, elas têm apoio lombar se for necessário, elas têm o apoio antebraço para utilizar quando necessário. As 2 cadeiras têm regulagem de altura, então as cadeiras estão adequadas. O cotovelo está em flexão de 90 graus, está tranquilo, e os 2 punhos dos trabalhadores não estão em extensão e nem em flexão, muito menos em desvio. Então, é uma atividade que nós estamos considerando adequadas, né? A cadeira tem a borda estofada, o trabalhador da esquerda tem espaço para a perna, e aí a gente identifica já um fator ergonômico, que é essa CPU aí, que está atrapalhando a postura da perna do trabalhador da direita. É um problema facilmente de ser resolvido, você não vai colocar isso na análise ergonômica, você vai simplesmente já fazer uma mudança de ergonomia, colocando esse CPU aí numa localização adequada. Então, quando nós analisamos as questões das posturas desses 2 trabalhadores, no geral nós temos aí posturas adequadas, né? Vamos ver aqui de novo agora num novo ângulo, né? Com nova posição dos 2, né? Também. Então você observa, olha lá, uma boa postura, uma boa cadeira, né? Os ombros, a coluna não está em flexão. Então, qual tem que ser a localização do monitor, né? Então, o monitor tem que estar ao nível dos olhos, para que você não faça flexão e nem extensão da coluna. E o ideal é na distância de um braço, né? Ele ficar nessa distância de um braço é o ideal para você estar trabalhando. Então, na verdade, temos até aí uma boa ergonomia nessa atividade administrativa. E como nós vamos fazer isso, então, agora lá no nosso software da MS Ergo Pro? Então, vamos para o software. Estamos aqui, então, dentro do nosso sistema MS Ergo. Já cadastrei o departamento, já está cadastrado aí a função, que seria o auxiliar administrativo. Eu posso vir aqui editar essa função, né? Então, vamos supor que eu não tenha nada aqui, né? Então, auxiliar administrativo, descrição geral da função. Eu posso já ter várias descrições cadastradas aqui, ó, busca palavra-chave. Eu posso cadastrar diversas palavras-chave. Por exemplo, eu cadastrei aqui a função do auxiliar administrativo. Olha lá,
eu não preciso digitar nada, eu só cadastrei uma vez a função e eu posso ter isso aí para pedreiro, eletricista, auxiliar de limpeza. Eu posso ter diversas palavras-chave já previamente cadastrado no meu sistema, de maneira que eu não preciso ficar digitando ou buscando outra vez, tudo isso facilita. Você pode buscar também isso através da nossa inteligência artificial. Veja lá as funcionalidades da inteligência artificial na aula que nós já falamos para vocês sobre a colheita de cenoura, por exemplo. Nós já demonstramos lá, nós não vamos ficar repetindo aqui, ok? Então, cadastrei a minha atividade, tá? Vou salvar a análise, né? E aí eu vou aqui, ó, já cadastrei, por exemplo, a imagem, né, daquilo que eu mostrei para vocês. Então eu cadastrei aqui já a foto, né, que vai estar, e eu posso fazer então a avaliação desse meu ambiente informatizado através do sistema MS Ergo por duas maneiras diferentes. Eu posso utilizar um checklist de análise simplificada do trabalho informatizado. Apesar do termo simplificada, ela é bastante completa para você fazer uma análise. Ou quando eu vou fazer uma perícia judicial, que eu preciso de análises muito detalhadas, né? Eu posso utilizar também a denominada metodologia rosa, que nós vamos explicar para vocês, que também está dentro aí do nosso sistema. Muito bem, checklist da análise do ambiente informatizado, vou clicar aqui, olha que legal. Então ele vai aparecer para vocês aí, como vai estar no slide, eu vou avaliar o lux lá, como é que está? A iluminação está entre 450 lux, a visão está livre de reflexos, o brilho no chão não interfere com a leitura, o clima está adequado, né? Um ambiente climatizado, temperatura entre 20 e 23 graus, né? O nível de ruído está dentro dessa nossa zona de conforto, em torno aí de 65 decibéis. Trabalho administrativo, normalmente você pode ter, se não for digitador, né? For um trabalho administrativo normal, você tem pausas espontâneas, né? O número de toques, né, como eu comentei para vocês, é menor que 200 toques por minuto, 8.000 toques por hora, ou o trabalhador não faz mais do que 6 horas digitando mesmo no computador. E como nós demonstramos na foto, não são identificadas posturas deletérias. O pescoço está em posição neutra, o ombro está em posição neutra, o cotovelo em posição neutra em 90 graus, o punho não está em extensão. Está tudo certo, né? O joelho, né, a postura, a coluna está em coluna lombar adequada, bem apoiada no seu apoio dorsal, o joelho está lá flexionado a 90 graus, os pés estão bem apoiados, está tudo certo, está tudo beleza, né? Vou olhar lá a mesa, agora a mesa, vi a postura, está tudo bem, vou olhar a mesa. A altura e a profundidade dessa mesa adequada, ela permite ajuste da altura do terminal, ou este é ajustável. O terminal de vídeo pode ser ajustado para frente ou para trás. Como é que está a cadeira de trabalho, né? Então vou avaliar a cadeira, ela é estofada, tem a borda arredondada, tem altura regulável, a largura da cadeira é adequada, o apoio dorsal dessa cadeira é firme e acompanha as curvaturas da coluna, o apoio dorsal tem altura regular. Olha só, eu tenho toda a avaliação aqui de como é essa cadeira. Da mesma maneira, tem a avaliação do terminal de vídeo. É possível ajustar a altura do terminal de vídeo? Ele apresenta um bom contraste, não há tremor na tela, ou então outras anomalias do meu terminal. Como é que é o meu teclado e meu mouse? O teclado é de fácil digitação, pode ser movimentado, ele é livre, né? O mouse possui dimensões apropriadas, não é nem pequeno nem muito grande. O trabalho permite um bom apoio da minha mão, eu não preciso ficar com a minha mão, com o meu punho em extensão, né? E aí, no final, eu faço a minha recomendação, digo que está tudo certo. Muito bem, eu quero uma avaliação mais pormenorizada, mais detalhada daquele posto de trabalho específico. Eu vou para a famosa metodologia rosa. Então, como que eu faço para avaliação com essa metodologia? Eu vou seguir os passos todos da metodologia rosa. Lembro a vocês que o nosso método, esse método rosa, ele é explicado lá no nosso curso de ergonomia, né? Ergonomia total, no nosso curso de ergonomia forense. E nós vamos mostrar dentro também aqui do nosso software, vocês também têm, então o colega que contrata o software MS Ergo também tem todos os treinamentos das ferramentas ergonômicas dentro do nosso sistema que eu vou mostrar para vocês no final.
Metodologia rosa, então, sempre o primeiro item é aquele primeiro item legal, é como tem que ser, né? Então eu vou olhar assim, como que está a minha posição do meu joelho, né? Que eu vou ver a altura do assento, né? Como é que está essa altura do assento? Para dizer que ela está adequada, o meu joelho tem que estar aí a 90 graus. Se o meu banco está muito baixo, eu vou ter uma flexão de joelho menor de 90 graus. Se tiver muito alto, meu joelho vai estar com mais de 90 graus, né? Ou se ela estiver alto demais, eu vou estar sem contato com o chão. Olha que interessante. Então, eu posso dar uma olhada, né? Avaliar. Então, no nosso caso aqui, sempre ao primeiro estava tudo bem, vou avançar, né? Como que está aí a profundidade do meu assento? Então, veja bem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho da tela, só para facilitar para vocês, aumentar um pouquinho mais, olha lá. Eu tenho que ter um espaço de pelo menos de 8 centímetros, eu não posso estar nem muito distante, nem muito próximo, né? Então não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, meu cotovelo tá bem apoiado, tá tudo certo, então eu vou avançando. O meu apoio, como é que está o meu apoio lombar? Não, eu tenho apoio lombar, tá tudo correto, tá tudo certo, eu vou avançar, né? E aí a duração, né? Se a duração está entre 1 e 4 horas no total ou entre 30 minutos e 1 hora ininterrupta. Então, quanto tempo esse trabalhador trabalha sentado, né? Então, o exemplo que nós estamos dando aqui seria entre 1 a 4 horas. Vou avançar na minha avaliação pela metodologia rosa e cheguei ao resultado final da sessão da cadeira. Aí eu vou olhar o meu monitor, como que está o monitor? Meu monitor está adequado, está na altura dos meus olhos, né? Está tudo bem? Ou está muito baixo, onde eu tenho que fazer flexão da coluna, ou está muito alto, onde eu tenho que fazer extensão, ou está posicionado lateralmente errado, ou eu tenho assim, eu preciso de suporte de documentos e não tenho, né? Seria uma pontuação adicional. Ou não, eu não preciso de suporte. Eu não tenho, mas também não preciso, então eu não vou pontuar, né? Como está o reflexo, né? Uma atividade, eu tenho reflexo ou brilho na tela, a distância, né? Como é que está essa distância? Tem que estar normalmente uma distância aí de 75 centímetros e vou adotar a duração da jornada do trabalho que fica nessa atividade, que a gente já foi anotando lá desde o começo, né? Olha que interessante, como é que está o telefone? Eu tenho uso de telefone? Não, não preciso usar o telefone, não faz parte, né? Então eu já coloco aqui na postura 1 e está tudo bem. Não, eu preciso usar o telefone, mas eu tenho headset. Opa, então tá legal, tá na postura 1. Não, eu tenho aqui o telefone, mas eu não tenho headset, meu telefone fica lá afastado de mim, eu tenho que alcançar na mão. Opa, já é uma pontuação errada, né? No nosso caso aqui é a nossa pontuação correta. Eu vou estar avançando. E aí cheguei ao final da seção B, como é que está o meu monitor e telefone. Vou olhar agora como é que está o mouse. Ele está bem alinhado em relação ao meu teclado ou está não alinhado, que eu preciso manter a abdução do meu ombro? Esse meu mouse é de tamanho adequado ou ele é muito pequeno, né? O mouse e o teclado estão em alturas diferentes. Então eu vou avançando aqui, né, a minha análise. Agora, a avaliação do teclado. Então, avaliar o teclado isoladamente. Os punhos, né? O teclado permite que meus punhos estão retos, ou eu vou ter que fazer extensão do punho, isso é ruim, né? A minha atividade, o meu punho tem que estar desviado, o teclado é muito alto, fazendo que eu tenho que manter os meus ombros fletidos. Olha que interessante. Então, através do método rosa, eu faço até uma avaliação muito mais detalhada, né? Os objetos que eu tenho que alcançar estão todos em cima da minha cabeça ou está aqui na minha região, né? Os objetos que eu tenho que usar direto, né? A plataforma, uma plataforma não ajustável, eu tenho a possibilidade de ajustar ou não tenho necessidade de ajustar, ok? Vou avançando e aí eu vou chegar lá no final, lá, conclusão, o resultado, né? Então eu tenho todos os resultados aqui que eu fiz, que eu avaliei, e lá disse que o risco é improvável, então tá tudo certo, né? Aqui nós estamos demonstrando para vocês como fazer uma avaliação rápida através do nosso MS Ergo dessa atividade em trabalho informatizado. Como eu falei para vocês, o nosso sistema, né? Ele permite, aqui, ó, eu tenho aqui a minha seção de treinamento, né? Eu tenho os diversos treinamentos das ferramentas Rula, Ocra, Wera, Rosa, então eu tenho todos aqui, o Kim, puxar, empurrar, né? Então eu vou ter aqui todos os treinamentos necessários
para a aplicação de todas as ferramentas ergonômicas. Esses treinamentos estarão todos aqui. Olha aqui o treinamento, um vídeo aqui de treinamento da metodologia rosa. Então vocês têm a possibilidade de assistir aqui. Ou então realizar assistir às nossas aulas através aí do nosso Instituto Imersão, do nosso MS Ergo. Obrigado a vocês que assistiram aí essa demonstração da avaliação de uma análise de terminal de vídeo através do nosso MS Ergo. Espero vocês aí na próxima.